a última questão de hoje. Não chorem, não chorem, não chorem, por favor. Eu sei que é triste, mas é a última de hoje, tá bom? Vamos nessa. Bom, vamos identificar o que a questão pede, buscar as palavras-chave, associar as palavras-chave com o texto, executar e conferir. Vamos lá. Bom, identificar o que a questão pede. Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza ao quê? Tá? A gente já identificou o que a questão está pedindo. Ela está pedindo que a gente veja o que o acirramento da pobreza está associado, tá bom? E ele vai identificar aqui, ó, no texto ele vai dar algumas dicas pra gente. Então, a gente já tem que identificar logo de cara quais são as palavras-chave da questão e quais são as palavras-chave das alternativas, tá? Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente associar. Toda vez que ele dá um comando, é importante a gente grifar, tá? Ou sublinhar, ou circular, tá? E o acirramento da pobreza, tá? Então, a gente vai associar o acirramento da pobreza ao quê? As origens ancestrais, as redes de sociabilidade, as políticas educacionais, as propriedades agrícolas ou as tecnologias de comunicação. Bom, vamos ver isso de acordo com o texto. Por quê? Porque está falando do acirramento da pobreza e a resposta provavelmente nessa questão aqui está inteira no texto, tá bom? Vamos lá. Associação das palavras-chave com o texto. Acirramento da pobreza, vamos lá. A pobreza eu já estava lendo o que eu grifei. Vamos lá. Em algumas línguas de Moçambique não existe a palavra pobre, tá? O indivíduo é pobre quando não tem parentes. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares. Cara, isso é muito interessante, por quê? Porque já dá para relacionar isso aqui com as próprias alternativas, tá? Porque tá falando do acirramento da pobreza, mas isso aqui já dá para associar com as próprias alternativas. O que nos leva no próximo passo, que quando a gente for identificar, que vai dar para falar que isso aqui dá para resolver só com o texto, tá bom? Mas, vamos lá. Eu já fui grifando as partes que eu acho importante, tá? É a solidão, a ruptura das relações familiares, tá? O impacto dramático da destruição dos laços familiares. Você pode ver que o tempo todo ele tá falando de relação, de laços, de, órfãos é uma palavra que eu grifei porque é muito forte. Mendicidade. Então, quando você começa a ver, dá aquela ideia de, que ele mesmo falou, de solidão. Quando a gente começa a grifar as palavras-chave, começa a cair a ficha do que a questão está pedindo. Isso aqui é o contexto. A gente já entendeu o que a questão pede. Agora a gente vai entender o que a alternativa está mais certa. Então, a gente tem que pegar e quando a gente começa a fazer essa leitura, a gente consegue chegar na resposta certa. Vamos lá. Bom, vamos identificar o que a questão pede. É o que eu já dei o spoiler para vocês no último passo, que dá para resolver só com texto. Por quê? Porque quando você lê o texto e passa aqui para as alternativas, você já começa a relacionar, tá? Inclusive porque é o acirramento da pobreza. E você já consegue perceber isso claramente no posicionamento do texto, que ele dá o posicionamento da solidão, das relações familiares serem destruídas, destruição dos laços familiares também. Então, quando você começa a ver isso, você começa a já enxergar a resposta. Que você provavelmente já está pensando, cara, Vini, por que você ainda não falou a resposta? Porque eu vou passar o passo a passo com vocês. Tá? Então a gente vai eliminar as alternativas. Eliminando as alternativas, você vai chegar em afirmação das origens ancestrais. Cara, até fala de família, mas, cara, nunca falou aqui de afirmação, só tá falando de coisa ruim. Solidão, ruptura, órfãos, mendicidade. Então, nunca vai falar de coisa boa aqui. Fragilização das redes de sociabilidade. É de se pensar essa aqui, tá? Padronização das políticas educacionais. Cara, não falou nada aqui. Se você leu o texto, viu as palavras-chave, você fez o passo a passo, você nunca ia colocar uma dessa. Fragmentação das propriedades agrícolas. Cara, também não. Também não. Quando você olha o texto, você olha as alternativas, não tem como você relacionar isso com as palavras-chave, tá? Globalização das tecnologias de comunicação. Também não. Cara, quando você faz isso aqui, você vai chegar que a única possível era as redes de sociabilidade fragilizadas. Por quê? Porque se você seguir aqui o identificar as palavras-chave da questão, palavras-chave da alternativa, depois você associar essas palavras-chave com o texto, já vendo quais são as palavras-chave do texto, você vai eliminar as alternativas e você vai chegar na alternativa correta, que é a alternativa, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho de novo, tá? Você vai chegar na alternativa correta, que é fragilização das redes de sociabilidade. Não tem jeito, você vai chegar nessa questão, tá?